de guerra, não havia muito tempo para muita firula com relação a ficar passando e comentando com todo mundo que estivesse na loja. O Rito São João remonta no início da segunda metade do século XVIII, mais exatamente em 1759, mas possui uma história bastante singular, né? O século XVIII, na verdade, né, o século do iluminismo, né, o século das luzes, foi muito rico, né? Todos os nossos rituais, todos os nossos, vamos dizer assim, desenvolvimento da maçonaria surgiram do século XVIII para frente, quando o homem deixou de viver a igreja, deixou de viver sobre o medo e começou a procurar um conhecimento maior, um conhecimento interior, né? Mais espiritual e mais intelectual. Precisamos descrever, na verdade, né, o quadro sociopolítico da Europa nessa época, né? Porque desde o século XIII, a dinastia dos Habsburgos, né, que era originária de uma região hoje situada entre o estado alemão de Baden-Württemberg e a Suíça, chegou a governar o que são hoje a Áustria, a Hungria, Eslováquia, República Tcheca, sul da Polônia, parte ocidental da Ucrânia, Eslovênia, norte e nordeste da Itália, norte da Sérvia e noroeste da Romênia, com presença pontual nos Países Baixos, né? Holanda e ainda Nápoles, Sicília, Sardenha e Espanha. Praticamente mais da metade da Europa, principalmente Europa hoje, ou antigamente Europa Oriental, né? E alguma parte da parte ocidental. Foram 700 anos da presença ininterrupta dessa casa dos Habsburgos na Europa, que comandaram toda essa região e que fundou, na verdade, apenas, né? Ela só veio a ser derrotada ou acabada quando no final da Primeira Guerra Mundial. A imperatriz Maria Teresa, que viveu de 1717 a 1780, que reinou, né, durante parte significativa dessa centúria do século XVII, apenas tolerou que a maçonaria funcionasse nos territórios por ela governados. Convém notar, no entanto, que a dinastia dos Habsburgos, né, que ela fazia parte, capitaneou aí mano militar, né, com força militar, a contra-reforma, combatendo não somente as denominações cristãs surgidas com a reforma, mas também o cristianismo ortodoxo e outras crenças religiosas. E, claro, não mantendo oficialmente um bom relacionamento com a maçonaria, apenas tolerando. Tendo mudado o trono de Viena das mãos, né, nossa sublime ordem, para variar, foi proibida de funcionar naqueles territórios de 1795 até a metade dos anos 50 do século XIX. O conde von Drachowitz, a idade aqui é um problema um pouco sério, porque a gente não tem muita informação com respeito à idade de nascimento, mas consta em alguns livros, 1740 a 1787, e pronuncia, na verdade, Drachowitz. Alto oficial do Exército Imperial, e nosso irmão fundou a loja Ratno Prijatlesno, que chamava, traduzindo, né, camaradagem bélica, expressão em sérvio ou croata, que era a língua oficial na época, na localidade de Glina. Glina hoje é uma cidade, ela está na fronteira entre a Croácia e a Bósnia-Herzegovina. Na época, a região representava a fronteira das guerras dos povos e países europeus contra o Império Otomano, que persistia em tentar ocupar o coração do velho continente, né? Era a velha disputa Europa e o eixo, né, otomano. E era uma loja composta, na verdade, né, por irmãos militares, multiética e multilinguística. O irmão Draskovich havia obtido o grau 7, que era o grau professo, o mais alto grau do rito da estrita observância, basicamente praticado nos ducados, principados e pequenos estados germânicos. Ao fundar a oficina em Glina, o irmão Draskovich estava estabelecendo as bases do que seria conhecido no futuro como o rito, ou observância Draskovich, que viria a ser o rito São João. Nos anos seguintes, chegaria a fundar lojas em Budapeste, na Hungria, Timișoara, na Romênia, Bratislava, Eslováquia, Praga, na República Tcheca,
com o auxílio da grande loja de Berlim, intitulada Südendring-Wettengel, aos três globos terrestres, né, numa tradição literal. A loja de Glina começou trabalhando em latim, depois operou em francês e, finalmente, né, em alemão, fato que apenas confirma e reafirma o caráter plurilinguístico da oficina e de seus membros. Todos os integrantes da loja eram altos oficiais e deviam possuir um título de nobreza. Em suma, era uma loja militar em 1775. Porém, todas as publicações só foram realmente oficializadas lá em 1887, que confirmam essas datas todas que eu estou passando para vocês, na cidade de Budapeste. Drašković redigiu em latim o seu sistema, né, mais conhecido como Conjunto das Constituições dos Predeiros Livres, redigido sob a província, sob a proteção da coroa da Hungria. Recentemente descoberto, esse longo documento de quase 100 páginas, incorporado ao acervo da Biblioteca de Viena, menciona que a nossa sublime ordem teria 7 graus. Discorre em poucas linhas sobre o grau 4, obrigações dos obreiros, transcreve alguns diálogos importantes que fazem parte do ritual e etc. Da onde surgiu o rito São João? O rito Observância Drašković, né? Cabe essa pergunta que é fundamental. Quem foi o nosso irmão, na verdade, Ivan Drašković? Tudo indica que tenha nascido em 1740, não há certeza absoluta, como eu disse, né? Nós não temos essa data de nascimento do irmão, porém a sua passagem para o Oriente Eterno é conhecida e documentada em 21 de fevereiro de 1787. Foi um coronel do Exército Imperial dos Habsburgos e o terceiro conde com o mesmo nome. Era filho do marechal Josip Kazimir Drašković e de Susana Mala Tinsky. A família Drašković, tornada nobre no século XV, ainda devido à bravura demonstrada nas guerras contra os invasores otomanos. Acabou sendo marcada por diversos casamentos interreligiosos e interétnicos, né? Provavelmente em função de se manter a linhagem, que era uma coisa comum na época. O conde Ivan Drašković III participou da Guerra dos 7 Anos e caiu prisioneiro em Augsburgo. Foi iniciado em nossa ordem enquanto prisioneiro em guerra. Em 1776, foi transferido para a Transilvânia e logo mais passou para a reserva. No mesmo ano, aparece como membro da loja Agmat Namira, que funcionava em Budapeste, em 1779. Volta ao serviço militar ativo e retorna à reserva em 1783, no final da década de 70 do século XVIII. Tudo indica que tenha sido eleito grão-mestre da observância, que levaria o seu nome, tendo como grão-mestre adjunto o conde Stefan Nikic, que teria nascido entre 1747 e teria falecido, iria por Oriente Eterno, em 1777. Filho de Krzysztof Nikic e Julia Jankovic, teria adotado o pseudônimo de Hieronymus na maçonaria. De qualquer modo, há desencontro de datas e informações, visto que Nikic, a respeito de quem há somente esparsos dados históricos, teria partido para o Oriente Eterno em 1777, e certas fontes indicam 1778 como o ano em que teria se tornado como grão-mestre adjunto de Drašković. Em 1775, mas com publicações anos mais tarde, né, 1885, na cidade de Budapeste, Drašković redigiu em latim, né, o seu conjunto das constituições. É a prova incontestável da constituição do rito São João e da observância, com os mesmos nomes. Isso é, Drašković, descoberto há poucos anos, o documento de quase 100 páginas, incorporado ao acervo da Biblioteca de Viena, é um rico e interessante repositório de informações a respeito da nossa sublime ordem. Aqui vale salientar que, esta época, surgiram 2 ritos, né? O rito que eram praticados pelos militares, que é o rito São João, e o rito praticado pela elite germânica, que era o rito Schrader, né?
Por exemplo, o que é interessante é que, descoberto poucos anos depois, o rito São João teria 7 graus, na verdade, né? Que seria consequência do rito da extrema observância, né? Portanto, naquele tempo, o rito precursor do rito São João deveria ter altos graus que depois provavelmente desapareceram, né? Okay? Isso tanto é fato que o manuscrito mencionado discorre em poucas linhas sobre o grau 4, né? E cita as obrigações dos obreiros e assim por diante. Em 1782, o nosso irmão Drašković aparece como um membro da loja Zur Waden Entrash, a verdadeira concórdia, de Viena. Depois se perderam notícias dele, né? O rito da estrita observância deixa de ser praticado no final do século XVIII, apesar de a maçonaria ter sido posta fora da lei nos domínios dos Habsburgos nas províncias por eles governadas, como era também o caso da Hungria. Muitos irmãos resistiram e continuaram trabalhando nos frentes da noite com persistentes golpes de malhete. Existe, né, na verdade, uma dificuldade bastante grande em relação à história da nossa ordem naquela região, pois documentos e datas fundamentais, manuscritos, se perderam porque foram sucessivas guerras, né? Se você pegar esse período dessa parte da Europa como um todo, as guerras só pararam, na verdade, na Segunda Guerra Mundial, né? Foram o século XVIII, século XIX e o século XX foram ricos em guerras nessa região. O documento supracionado, redigido em 1775 por nosso irmão Drašković, né, faz menção a 7 lojas existentes sobre a coroa da Hungria, inclusive uma em Budapeste, em sua obra publicada em 1873. Então, na verdade, ele escreveu isso no século XVIII e praticamente só no final do século XIX esses documentos foram achados. Laszlo Hollos, né, cita o fato de o Grande Oriente de França, que se tornaria irregular em 1877 e depois espúria, né, ter introduzido o rito escocês antigo e aceito na Hungria no início do século XIX. Fala a respeito de 2 potências maçônicas no território, uma que havia seguido os passos deixados do século anterior e outra fundada pelos franceses. Tendo em vista que a obra de Hollos é anterior ao fato de o Grande Oriente de França tornar-se irregular e perder todos os reconhecimentos, seu livro não dá conta dos acontecimentos posteriores. Aqui, na verdade, é um documento achado, né, datado de 1807, que contém 100 páginas, onde ele descreve o rito da estrita observância e, consequentemente, o rito de São João, né? E a vertente, os meus irmãos que estão nos acompanhando, do rito Schrader, que acabou sendo o rito de elite dos alemães na época, né? Então, os militares optaram pelo rito de São João e ficou na região da Hungria, Croácia, assim por diante, e o rito Schrader ficou, evidentemente, como o rito oficial germânico, o rito alemão, né? Embora exista literatura referente à história da nossa ordem da Hungria e vários outros países da Europa Oriental, né, ela é insuficiente para esclarecer como se deu essa passagem do rito, né, da estrita observância de Drašković para o rito São João. Lembrando que a estrita observância ele tinha 7 graus, ele era professo, que era o grau 7, que equivaleria hoje, talvez, vamos dizer assim, ao Real Arco ou ao grau 33 do rito escocês antigo e aceito, né? Mas isso se perdeu com o tempo. E o rito São João acabou ficando só nos 3 graus mesmo, do aprendiz, companheiro e mestre. O rito São João parou nos graus simbólicos, ao contrário do que mencionava o nosso irmão Drašković com respeito à sua obediência. Uma coisa é certa, em 1888, as 2 potências que funcionavam em território húngaro fundiram-se num corpo único, que deu origem à grande loja simbólica da Hungria, que abateria colunas várias vezes em função, evidentemente, da quantidade de guerras sucessivas na Europa no século XVIII, XIX e XX. Se reergueu novamente nos anos 90 do século XX, para se ter ideia, né? E a potência assim ressurgida adotaria unicamente o rito São João, que é o praticado hoje pela grande loja da Hungria, né? Isso, inclusive, hoje, 2018. Os rituais trazidos pelos irmãos iniciados na Hungria após a Segunda Guerra são os do final do século XIX, depois reeditados sob os auspícios da grande loja simbólica da Hungria em 1912. Assim, é interessante correlacionar os fatos por ter sido originado do rito de Drašković praticamente, inicialmente, uma loja militar.
Então, várias vezes eu vou explicar depois, na verdade, o princípio do rito, né, que é a parte que nos deixou bastante interessados, lembrando sempre que ele é um rito praticado sempre por militares, né? É interessante o rito. O rito São João, na verdade, por possuir um tapete ritualístico circundado por 3 castiçais, lança luz sobre as práticas do século XVIII. Montada a oficina com o tapete e os castiçais diante de qualquer perigo, bastaria recolher essas poucas alfaias e suspender os trabalhos, né? Em 1801, quando acabou sendo editado, Ritz Schrader apresenta e ainda mantém isso, né? O tapete e castiçais como parte das alfaias do seu tempo, exatamente como era observada na obediência Drašković e como continua sendo no rito São João, né? Aqui agora eu gostaria de salientar, né, um importante, o que nos encantou, na verdade, quando a gente resolveu fundar a loja, e aí eu vou usar algumas palavras do nosso irmão lá de Lins, né? Nós éramos um grupo de irmãos que estávamos querendo, na verdade, sair um pouco da ritualística do escocês antigo e aceito e partir para alguma coisa mais iluminista, mais de conhecimento espiritual e de conhecimento intelectual. Alguma coisa que nos fizesse trabalhar em busca de novos conhecimentos e sair da rotina de você ficar sempre colocando, nada contra o rito escocês, pelo amor de Deus, mas da gente sair da rotina de apresentar sempre o mesmo tipo de informação aos irmãos que estivessem entrando na loja. E eu fui conhecer, junto com os outros 6 irmãos da época, né, 7 irmãos na época, nós fomos conhecer o rito Schrader, que era um dos ritos que a gente estava pensando em função também da obrigatoriedade de apresentação de trabalhos. Nós fomos conhecer a loja que se chama Resurrection 99, que é uma loja que foi fundada aqui na Gillespie em 6 de dezembro de 56. Eu vou ler rapidamente aqui e aí eu vou explicar o que nos encantou, na verdade, que era o que a gente buscava, uma história, né, e um compromisso efetivamente com a ordem, né? A fundação da Resurrection 99 deu-se em dezembro de 1956. Os fundadores, 8 imigrantes que sobreviveram na Europa à tragédia da Segunda Guerra Mundial, conseguiram trazer cópias integrais microfilmadas dos rituais nos 3 graus, além do tapiz, que é o nosso tapete ritualístico, né, que são utilizados nos trabalhos em loja. Então, na verdade, a nossa loja é um tapiz e 3, né, e 3 colunas pequenas que são colocadas delas. Essa praticamente é a loja do Rito São João. Ok? Em húngaro, que esta loja utiliza até hoje, e que eram adotados nos rituais pela grande loja da Hungria, antes de serem proibidas de trabalharem por questões óbvias por causa da guerra e principalmente por causa de Hitler, né? Porém, uma língua comum de todos esses irmãos era o húngaro. Apesar de terem pessoas desses 8 imigrantes falarem francês, falarem inglês, falarem alemão, o idioma que todos dominavam era o húngaro. A oficina recebeu sua carta constitutiva provisória em 22 de dezembro de 1956, durante o grão-mestrado do irmão Francisco Rorato pela Gillespie, e que, com seu generoso gesto, permitiu que a mesma trabalhasse no idioma húngaro e no rito São João, desconhecido no Brasil até este momento. Fato que se deu até o início dos anos 80, quando o ritual foi traduzido para a língua portuguesa. Notem, essa loja trabalhou de 1955 até metade de 1980 em húngaro, né? Tanto que ela é conhecida na Gillespie, ou ela era conhecida na Gillespie, como a loja dos estrangeiros ou dos importados. Então, todos os irmãos que chegavam na Gillespie, vindo de qualquer oriente, né, do mundo, eles eram encaminhados para a loja Resurrection em função dos irmãos serem poliglotas e assim por diante. Por motivos similares, né, outros irmãos acabaram se dividindo. Houve uma loja em Buenos Aires, na Argentina, e uma em Toronto, no Canadá, que também trabalharam no Rito São João.
Contudo, com as mudanças desses irmãos e tal para o Oriente Eterno, essas lojas acabaram batendo colunas e a Resurrectio 99 foi a única das Américas a trabalhar no rito São João até que apareceu Antônio Ravelo 751. O que nos encantou, na verdade, com relação à história dessa loja. Esses irmãos arriscaram as suas vidas fazendo, enrolando tapiz, enrolando tapete no corpo, com os microfilmes nos bolsos, com a Bíblia escondida. Eles atravessaram toda a Europa Oriental para chegarem na Inglaterra e conseguirem vir embora para o Brasil. Então, você imagine, né, o que é a força da ordem nesses irmãos que montaram essa loja. Essa história nos encantou. Essa história, na verdade, fez com que a gente definisse o rito São João pela história desses irmãos e por todo esse sentimentalismo de dever cumprido em continuar esse rito fora da onde eles estavam. Então, isso nos chamou muita atenção, porque eu talvez não conheça a história de alguém que tivesse lutado tanto para se manter um rito, ao ponto de arriscar a vida e atravessar todo o planeta aí para poder continuar esse rito. Então, essa loja, na verdade, nos encantou. Atualmente, hoje, 8 lojas trabalham no rito São João na Glesp. Tem loja em São Paulo, tem loja em São Bernardo, tem loja agora não estou em dúvida se é Campinas ou se é Sorocaba, tem uma loja em Araraquara, enfim. Além do que, nós temos hoje na Glesp, todo irmão conhece, ou já ouviu falar, a loja 4 Coronati Lodge, número 333, que é vinculada, ou faz parte da grande loja de estudos da Inglaterra. Essa loja, na verdade, ela é baseada, ou ela trabalha efetivamente na função de buscar estudos e pesquisa e tal, em evidências e não achismo. Ela funciona na primeira semana de cada trimestre do ano, e a obrigatoriedade de se apresentar um trabalho, sendo que esse trabalho tem que ter todas as referências já verificadas por os irmãos que trabalham dentro dessa loja, que são todas de graus elevados. Essa loja trabalha hoje pela Glesp. Um dos irmãos que é o venerável desta loja é ex-venerável também da loja Resurrectio, também é nosso grande delegado de relações internacionais. Ele só fala uns 10 idiomas, é uma pessoa que conhece bastante, tem muita relação com o pessoal da Inglaterra. Então, a loja 4 Coronati da Glesp hoje trabalha no rito São João em função da obrigatoriedade de toda a sessão você apresentar um trabalho ou realizar uma palestra. Okay? Essa loja também funciona no rito São João. E se os irmãos quiserem depois, eu posso passar a programação quando ela se atende. Essa é a loja de São João, é o nosso tapete, é o tapiz. Então, aqui, na verdade, funciona a nossa loja. A loja de São João, quando você monta a loja, ela trabalha como se fosse um triângulo isósceles e não um triângulo retângulo. Então, vai um castiçal à direita, no alto, um castiçal à direita abaixo e um castiçal abaixo à esquerda. Então, ela trabalha, na verdade, nesta configuração, se os irmãos conseguem ver. Venerável mestre, irmão primeiro vigilante, irmão segundo vigilante, irmão primeiro vigilante. Então, esta é a configuração da loja. Ok? Então, esse tapete é colocado ao lado das 3 colunas, lembrando que ele era um rito militar, então ele era feito exatamente, ou ele era participativo só das altas patentes. Os irmãos que participavam do rito São João em guerra, tinham uma tenda, então era uma lona, então não há colunas zodiacais, não há nenhuma informação de cor de parede, absolutamente nenhuma. E quando você tivesse qualquer problema ou tivesse no meio de um fogo cruzado alguma coisa, era só enrolar o tapiz, pegar essas colunas mais baixinhas e está encerrada a loja. Então,
esse aqui que é interessante, né? Porque como ele era um rito montado em tenda, né, você não tem determinado, por exemplo, quando você monta uma loja de outro rito qualquer, né? A gente faz adaptação, na verdade, hoje no escocês antigo aceito, porque a maioria dos templos hoje é assim, né? Então fica lá o venerável no Oriente, fica aqui o irmão segundo vigilante, onde fica no meio, né, teoricamente, do rito escocês antigo e aceito, e lá no primeiro vigilante, como ficaria no escocês antigo e aceito. Qual é a diferença? Os nossos irmãos, por exemplo, as nossas colunas, né, os irmãos ficam para dentro da coluna. Porque se você pegar no livro dos reis, lá Salomão, quando descreve o templo, ele não diz se as colunas estão dentro ou fora do templo, né? Então, você, quando está dentro do templo, se você tivesse um templo de São João montado, estaria aqui na frente da coluna, nossas colunas são invertidas, né? Então, se você pegar em relação ao escocês antigo e aceito, elas são invertidas, como é no Schrader e como é acho que no Adinoranita, que a gente também são invertidas. Então, aqui, nesta coluna, né, do lado direito, onde ficaria o segundo vigilante, à frente dele fica o guarda do templo, dentro da loja, na frente exatamente do segundo vigilante. Ao lado dele, na outra coluna, em frente a esta coluna, para o lado de dentro da loja, fica o irmão primeiro vigilante e na frente dele fica o irmão mestre de cerimônias, ok? Porque ele é que tem que fazer o trolhamento dos visitantes, ok? Então, para resumir, né, uma das características do rito é a simplicidade nas reuniões, né, limitando-se o essencial na execução dos elementos universais da maçonaria simbólica, né? Lembrando, né, que isso é importante, como o rito é um rito militar, é tolerado o uso de Blandau. Ao contrário dos nossos irmãos Schrader, né, que tem lá a sua cartola, o seu fraque e tal, o rito São João, lembrando como ele era um rito militar, ele adota o balandral, né? E, salvo exceções magnas, nós usamos aí sim o traje normal de gala, que seria paletó preto, camisa branca e gravata preta. Interessante também é que a condução dos trabalhos é muito do Venerável Mestre, né? A loja, na verdade, a oficina, quando está funcionando, o Venerável Mestre praticamente é o que mais trabalha dentro do rito, em função da responsabilidade que ele tem perante aos irmãos, né? É muito simples a abertura da loja, muito simples. Na verdade, um golpe de malhete, o Venerável Mestre dá um golpe de malhete, vê se estão todos dentro da oficina, todos se paramentam dentro da oficina, porque, volto a dizer, como era um rito militar, a gente não tinha sala de passos perdidos. Então, os irmãos do rito de São João entram, eles adentram ao templo, ou, teoricamente, a essa lona, né, essa tenda da guerra, se paramentam lá dentro. Ok? Então, com o golpe de malhete, o venerável pede, né, que todos se encontrem na oficina, que se preparem, eles levantem a guarda as instruções. O segundo vigilante vai ordenar ao guarda do templo que verifique, né, se estão todos acobertos. Ele faz a verificação abrindo a porta, muito parecido com os outros ritos, ok? Ele vai dizer efetivamente que está coberto, né? Com essa confirmação, o primeiro vigilante faz o reconhecimento da regularidade. Então, aí sim, ele pede para que os irmãos virados para ele, primeiro vigilante, façam o sinal do grau em que a gente está trabalhando. Aprendiz, aprendiz, companheiro, companheiro, mestre, mestre, né? Feito isso, o venerável vai fazer a sua solicitação de que todos sendo confirmados, então será aberto os trabalhos, né? Estarão lá os 3 candelabros com luzes direitinho, né? Que são a luz da sabedoria, da força e da beleza, né? Enquanto o mestre de cerimônia abre o livro da lei no Evangelho de São João, evidente que somos uma loja de São João. Aqui também vale lembrar
que nós não lemos absolutamente nada. Nós só abrimos o Alcorão, seja lá, né, o que seja esse livro que esteja presente no momento, e nós não dizemos nada, ou não, vamos dizer assim, soletramos o 133, como seria no rito escocês antigo e aceito, em função e em respeito à pluralidade das religiões e das línguas que fazem parte da loja, assim como era lá no século XVIII. Né? Então, em respeito a todos os irmãos, a gente só abre o livro da lei, coloca o esquadro e o compasso na posição que tem que ser do grau e vamos lá, ok? Esse é o cerimonial de abertura, muito simples, né? Você acende as velas direitinho, ok? Né? Nós já trabalhamos só com vela, é muito bonito, né? Dá um ar bastante bonito, né? Após feito o cerimonial de abertura, aqui vale também dizer uma coisa interessante. Quem introduziu o landmark, né, na GLESP, na época, foi o Rito São João, porque o Rito São João ele traz com ele a obrigatoriedade da leitura do landmark, ok? Né? Então, terminadas as leituras e tal, feitas as solicitações, as pranchas do grão-mestre, enfim, de outras lojas, passa-se, né, para a ordem do dia, onde há obrigatoriamente a apresentação de um trabalho ou de uma palestra, seja assunto maçônico ou seja assunto profano. Nós já tivemos, por exemplo, palestras maravilhosas de médico, né, sobre os cuidados para as cunhadas e para as sobrinhas, né, averiguação de assédio sexual, enfim, palestras maravilhosas, assim como trabalhos fantásticos, por exemplo, sobre a Grécia, sobre o Egito e assim por diante. Então, não há, evidentemente, a obrigatoriedade que ele seja maçônico, porém, tem que ser um trabalho fundido, bem divulgado e sempre sem achismo. Né? O ideal é que esse trabalho seja em cima de pesquisa. Ok? Após essa apresentação, a palavra vai primeiro para o Ocidente, mas ela pode passar de coluna para coluna. Né? O irmão só dá um sinal, o vigilante, o primeiro vigilante, informa o venerável passa direto a palavra, sem necessidade de ficar passando o primeiro vigilante, segundo vigilante, assim por diante. Feito toda essa troca de conversa no Ocidente, ela passa para o Ocidente, na mesma situação, de um lado para o outro, sem problema, ok? Após feito isso, nenhum irmão mais se posicionar, o venerável retorna a palavra para quem está fazendo a palestra ou apresentando o trabalho, para que ele tire as dúvidas apresentadas. Vale salientar que o trabalho não é simplesmente apresentado, todo mundo fica quietinho e acabou. Esse trabalho, inclusive, ele é divulgado para que as pessoas possam agregar mais conhecimento ou possam discutir até o que está sendo elaborado. Evidente que discussão sobre o trabalho. Né? Não é se ele está bom, se ele está ruim, se foi formatado, se não foi formatado. A ideia é sempre o crescimento intelectual ou o crescimento espiritual do trabalho que está sendo realizado. Aí, feito isso, esse orador fará as considerações e tirará todas as dúvidas, evidente, e as que não tirar, ele se prontifica na próxima sessão trazer as dúvidas sanadas. Aí o venerável é que faz as considerações finais. Né? Enfim, uma coisa interessante do nosso rito também, que eu acho que vale a pena salientar, é que todas as vezes que o irmão quiser pedir a palavra, ou puder fazer uso da palavra, salvo as luzes e os irmãos que estão em ofício, que falam sentados, os outros irmãos devem falar em pé, ordem, sempre. O venerável não tem prerrogativa de pedir para falar à vontade ou desfazer o sinal. Por quê? Vamos lembrar de novo. Como ele era um rito realizado por militares durante guerra, não há tempo para você ficar com melindre, ok? Então ele tem rapidamente a palavra e ele estando em pé e a ordem, né, o braço cansa primeiro que a língua. Então ele fala mais rápido, porque se ele tiver vontade, tem irmão que você tem que pedir uma hora depois, pedir pelo amor de Deus para ele parar de falar, porque ele não para de falar, né? Ok? Terminada a ordem do dia, é feita a bolsa de propostas, a palavra geral e assim por diante.
O tronco de solidariedade, outra característica interessante do rito de São João. Quem passa o tronco, ou quem passa a bolsa, é o irmão aprendiz mais novo do quadro. Ele, inclusive, sobe ao Oriente e a primeira pessoa que ele pega, né, vamos dizer assim, as moedas ou, vamos dizer assim, o ouro do venerável é primeiro do venerável. Então ele sobe, neste momento ele sobe no Oriente, ele faz a coleta do Oriente, não há ritualística, ele não precisa fazer em estrela, nada, ele simplesmente vai no venerável, que é sempre o primeiro. E o primeiro vigilante, que é o último, porque o primeiro vigilante segura a bolsa para que ele também possa fazer a sua colocação dos seus metais, ok? Feito isso, né, procede o encerramento na mesma situação, né? O que é interessante é que o rito ele é muito simples de abertura e muito simples no seu encerramento, porque grande parte desse tempo tem que ser feito exatamente para a apresentação do trabalho. Então, se você, na verdade, abrisse e fechasse a loja no Rito São João, você não leva 15 minutos. Então, você tem 1h30, às vezes 2 horas para fazer uma palestra. É um tempo considerável e é isso que é bacana do Rito, porque você pode discutir esse trabalho, trazer informações e fazer com que todos participem para o engrandecimento de todo mundo. Outra característica do Rito São João, evidente que, óbvio, né, por a gente obedecer à GLESP, né, até em função da GLESP ter recebido os irmãos da R99 lá na década de 50, é feito o mestre, é feita a instalação, né, vamos assim, do venerável. Mas o Rito São João não possui mestre instalado. O Rito São João, na verdade, o venerável mestre, ou quem está no veneralato à época, passa, assim depois do período de 1 ou 2 ou 5 ou 10 anos, enfim, o que esteja determinado dentro da loja, né? Ele passa um malhete pro primeiro vigilante. Né? É uma sequência normal, porque no Rito São João, todos precisam trabalhar em todos os locais da loja. Então, o irmão começa lá com o mestre como guarda do templo, ele vai para o orador, ele vai para o secretário, enfim, quando ele chega a segundo vigilante, a primeiro vigilante, a sequência normal é que ele assuma um dia esse veneralato. Evidente, a gente faz hoje a instalação pelo rito escocês antigo e aceito, porque nós não temos um rito próprio, né? Não há um ritual de instalação, até porque a gente não tinha essa função de mestre instalado. Normalmente, as lojas de São João ficam 2 anos com o mesmo venerável. No primeiro ano, o Pazmaster, né, que saiu, normalmente fica ao lado dele para que o auxilie, para que seja, vamos dizer assim, uma coluna de sustentação, para que ele não tenha aquele medo, né, aquela situação de conduzir a loja e não ter ninguém para poder auxiliá-lo. E no segundo ano, esse Pazmaster desce e vai sentar junto com os irmãos aonde ele mais quiser. Obrigatoriamente, ele não precisa sentar no Oriente, ele pode sentar em qualquer lugar da loja. Né? Não há essa distinção de obrigatoriamente, por ser Pazmaster, ele ter que sentar no Oriente. Ele senta onde fique mais à vontade, onde ele se sinta melhor. Ok? Então, essas coisas são bastante simples no nosso rito. Né? O que deixa, na verdade, um rito leve, um rito bom para você poder exatamente fazer esse trabalho. Né? Os visitantes, a gente até houve no passado alguns problemas, mas assim, nós não temos entrada ritualística, volto a dizer. Era um rito praticado por militar. Então, você imagina, tiro para todo lado no século XVIII ou no século XIX, no meio de uma guerra, e você está todo mundo lá fora, em fileirinha, para entrar em ritualística. Estava morto todo mundo. Então, não tem essa condição, a gente não tem entrada ritualística. Por isso, como eu disse lá no começo, os irmãos adentram a loja, lá dentro se paramentam e por lá ficam, ok? Exceção feita em função do respeito ao Sereníssimo Grão-Mestre. Né? Ele tem um ritual todo especial, toda a parte, que a gente utiliza, inclusive, de escocês antiga aceito. Não há
essa ritualística, por exemplo, no rito de São João, ok? Então, por isso que eu já comecei assim, né? Venerável mestre e amados irmãos. Então, é muito simples e muito rápido, porque a gente tem que ser o mais coeso e o mais rápido e objetivo nas colocações, por conta da essência do rito, né? No trabalho de iniciação, visto a responsabilidade, volto a dizer, né? O venerável mestre praticamente conduz 80, 90% da sessão, né? O venerável trabalha bastante na iniciação, trabalha bastante na elevação, trabalha bastante na exaltação, porque pela responsabilidade, é ele que comanda a loja, então é ele que tem que levar esse aprendiz ou esse companheiro, esse mestre, para a sua função aí, para o seu conhecimento, ok? Já disse, né, que o aprendiz é conduzido pelo irmão esperto e diferente de outros ritos, ok? Né? O nosso mestre de cerimônia, na verdade, é o que trolha os visitantes, então ele tem que ser um mestre bastante experiente, tem que conhecer toda a ritualística, né? E, como eu disse, as nossas colunas são invertidas, a B e a J, porque, né, segundo lá o livro dos reis, se falava das colunas, mas não é claro se elas estavam dentro ou fora do templo de Salomão, né? Então, a nossa configuração é um triângulo isósceles, né? É aquilo que eu já tinha mostrado para vocês. Nós não utilizamos cobertura, diferente dos outros ritos, em hipótese nenhuma, nem o venerável mestre, né? E nem exceção feita no dia que ele vira um mestre instalado por conta do rito escocês antigo aceito, que é o que a gente usa no dia para poder fazer a instalação. Mas, obrigatoriamente, na primeira sessão, ele tira e nunca mais usa essa cobertura, em função de ser um rito de regime militar. Então, você tinha a primeira coisa, você talvez tivesse o tenente-coronel como venerável e um general como primeiro vigilante. Então, a cobertura já iria deixar um certo clima dentro desse templo, até pelos outros que estavam lá. Segunda situação é que se você está numa situação de templo e alguém é capturado, ninguém vai saber quem é quem, né? Inclusive isso, por isso que a gente usa o balandral. Então, não seria conveniente se eles fossem recuperados ou se eles fossem capturados, né? Se saber quem era, então por isso que não se usa cobertura e não se usa traje especial. Nós utilizamos, assim como no Schrader, em vez do tríplice fraternal ao braço, né, nós temos, na verdade, a função de usarmos o cordial aperto de mão, que é como também os irmãos de Schrader. Por quê? Porque ele simboliza o juramento na iniciação do profano quando se torna um aprendiz, né? Então, o venerável, primeira coisa que o venerável, quando chama o profano e vai dar-lhe a luz, né? Ou vai abrir a luz para que ele possa receber os novos conhecimentos, ele diz o seguinte: dê-me sua mão direita, recebo em nome, né, esse aperto de mão de um homem de bem, como sendo sua palavra dada sob juramento. Então, para nós, o aperto de mão é o fio do bigode, é o juramento dado, né? E ele, né, que na verdade é este cordial aperto de mão que diz que realmente o irmão, né, estará sempre de pé e à ordem. Uma outra coisa interessante também do rito, que talvez os outros irmãos, né, se surpreendam, vamos dizer que nossa loja tivesse programado uma loja de segundo grau, ok? E a gente divulgasse e tal, mas de repente o irmão Eliésio é aprendiz, não sabia de nada e chegou para visitar a loja para conhecer o rito São João. Automaticamente a loja será realizada no grau de aprendiz. Por quê? Porque, na verdade, no rito São João, né, o grau de aprendiz merece toda a consideração e ele merece, na verdade, toda a informação possível para que ele cresça como irmão. Então, a loja não praticará o segundo grau ou terceiro grau e vai virar uma loja de aprendiz e vai receber o irmão aprendiz como natural, né? Os irmãos aprendizes, na verdade, sentam
à frente das cadeiras do templo, na frente do irmão primeiro vigilante, então não são colocados no fundo, né, atrás do irmão tesoureiro, nada disso. Então eles recebem um destaque especial porque eles, a loja só sobrevive em função do conhecimento dos aprendizes, né? A gente trabalha toda a loja e traz conhecimento para que todos os irmãos, e principalmente os aprendizes, se interessem pela ordem e possam crescer. E aí, né, sendo simples e objetivo, que esses homens bons que nós temos na loja se tornem melhores, ok? Então, é um rito bastante simples, né? Mas o interessante é a história desse rito, que se separou, na verdade, né? Sendo o rito mais elitizado para o rito Schrader e o rito militar que acabou ficando no São João, né? Espero que os irmãos tenham tido ideia do que eu tenha falado, né? Porque a história do rito que é a história bonita, né? Está disponibilizado, o irmão Eliésio aí já colocou para vocês. Espero que os irmãos tenham conseguido entender alguma coisa, meus irmãos. Beleza, meu irmão Horácio. Você pode finalizar aí a exposição do material. Beleza. Meus irmãos, os irmãos que tiverem interesse em acrescentar algo ou ter alguma dúvida, podem levantar a mão para a gente começar a inscrição. Irmão Francisco de Assis. João Batista. João Batista. Vamos pela Flávio. lista de participantes aí. Flávio. Tem uma lista de participantes aí, mano. Tá aqui, ó. Arnaldo Damaso. Vamos fazer blocos de 3, porque assim fica menos... TV Gob, tem alguém com TV Gob aí, venerado? O irmão Jorge Alberto. Tá inscrito aí, viu? Irmão Tarolino, me ajude aí. Eu tô aqui olhando no chat. A gente faz Pela lista de participantes, tem 5 com a mão levantada. Igor Pois Bandeira, porque a gente tem que Gob, olhar na lista de Pedro participantes e no chat. Pois, olha, irmão Tarolino, vamos lá. Ó. Francisco de Assis, João Batista e Arnaldo Damásio. Aí, enquanto os irmãos falam, o irmão Tarolino já vê aí quem, pelo chat, quem se manifestou. Repita aí, por favor, venerado. Francisco de Assis. João Batista e Arnaldo Damaso. Irmão Terolino, nosso segundo vigilante da nossa oficina, sempre nos auxiliando aí. No segundo bloco... Temos também o irmão Jorge Alberto. E vem Jorge Alberto, aí Pedro Souza. Tem o irmão Diniz também aqui, né? Pedro Souza. Flávio. Irmão Diniz. Irmão Flávio Araújo. Bom, vamos começar? Pronto, aí a gente começa e depois a gente retorna para outro bloco de 3. Então, o irmão Francisco de Assis está com a palavra. Irmão Francisco de Assis. O microfone dele está desativado, venerado. Está falando, mas... Irmão Francisco de Assis, seu microfone está... O pior é que ele que bloqueou lá. Você está nos ouvindo, irmão? Eu acho que ele não está ouvindo. Está colocando o fone. Alô. Vamos passar para o outro e a gente volta para ele não perder tempo, né, irmão João Batista? João Batista. Isso. Boa noite. É um prazer estar nessa live. Ao irmão Horácio, o trabalho maravilhoso. Venho trabalhando já no rito São João há um bom tempo. Nasci na loja Luz de São João 750. Hoje estou na loja
Jardim do Justo, 895, São Bernardo do Campo, Oriente, né? E esse trabalho elucidou muito. Por quê? Ele trouxe uma complementação que eu não sabia, eu desconhecia, não tem muita literatura sobre o rito São João. Ele abrange os países e é um rito militar. A gente ficava naquela polêmica. É militar, não é militar? É militar. Então, é um rito maravilhoso. O trabalho do Horácio, não querendo tomar muito tempo, muito bom, esclarecedor. Acredito que os irmãos que não conhecem, é um rito prático. Dito, venerável mestre e meu irmão Horácio Bonassi. Obrigado, meu irmão, pela presença. Monterolino. João Arnaldo Dalmaso. Boa noite, amados irmãos. Boa noite, irmão. Irmão Horácio, parabéns pela palestra. Desconhecia e não sabia que tinha uma loja em Araraquara, que é vizinha a São Carlos, onde eu resido, que trabalha no rito de São João. Uma pergunta, irmão. Se o templo ou a loja funcionasse numa loja específica no rito de São João, ela teria Oriente e Ocidente, ou como no rito de York, não há Oriente e Ocidente? Boa noite a todos e obrigado. Posso responder, irmão? Pode sim. À medida que os irmãos, que for alguma pergunta, né, ou alguma consideração que você achar necessário ratificar ou acrescentar algo, você já faz em seguida para a gente não perder ok. tempo. É só para não perder o raciocínio. Só para não perder o raciocínio. Não há Oriente e Ocidente, porém não há degraus entre eles. É uma loja plana, ok? Acho que o irmão entendeu? Ok? É a mesma situação do rito de York. A mesma situação do rito de York. Porque no rito de York não há Oriente e Ocidente, é Norte e Sul, Leste e Oeste. Né? Não tem essa separação e todos no mesmo plano. Na verdade, assim, é o que eu disse no começo lá. A diferença gritante nossa é que nós somos um triângulo isósceles, né? Então, se o irmão tirar, aqui será o venerável, aqui, né, o segundo vigilante e aqui o primeiro vigilante. Então, é este o triângulo, diferente do escocês antigo e aceito. Ok? Irmão Jorge Roberto com a palavra. Primeiramente, boa noite a todos. Venerável Mestre Eliésio, muito obrigado mais uma vez por promover essa live. Meu irmão Horácio, eu não conhecia o rito de São João, inclusive quando o Eliésio falou, ele disse, rapaz, eu nunca não tinha ouvido falar. E eu fiquei muito encantado, meu irmão. Uma boa didática sua, e eu me identifiquei muito com o rito, eu faço parte do rito moderno, porque eu vejo algumas coisas, por exemplo, que elas estão sutilmente sumindo. Por exemplo, quando você mostrou o tapete, a pedra cúbica ela é pontiaguda, e nos outros ritos elas têm sumido. E, curiosamente, isso tinha no rito moderno. É uma coisa. Eliésio, você me permite compartilhar rapidinho aqui a tela para mostrar um painel? Sim. Pronto, já está autorizado aí. Tá, pois deixa eu botar bem aqui, ó. Meu irmão, pra você ter ideia... Aquela consideração, irmão Jorge Alberto, aquela consideração que você já havia me falado no privado, né? E vou falar ela também. Esse aqui é um painel do Grande Oriente de Lisboa, de um rito moderno de 1909, né? Então, note que tinha a pedra pontiaguda, e ela não é desconhecida, porque quando você pega, eu estou aqui com eles, o Dicionário de Termos Maçônicos do Castellani e os símbolos maçônicos de Chico Trolha, eles citam também isso. Agora, uma diferença que eu percebi é que tem um machado sobre ele, né? Eu tinha lido que essa pedra servia para afiar um machado. Eu estava fazendo um estudo sobre o rito moderno, o templo, a questão, por exemplo, da pedra pontiaguda, né? Aí eu vi uma coisa interessante. O Mackay, ele coloca, por exemplo, que o quadrado para os gregos era a forma da perfeição humana.
Então, quer dizer, dentro do humano, o máximo que eu poderia chegar em perfeição seria o quadrado. E aí você vai para Platão, que é a questão do sensível, né? Aí você pega, por exemplo, a parte superior da pedra pontiaguda, você nota que você tem o número 3. Que esse número ele é muito simbólico dentro da ritualística numérica. Os números ímpares em especial, né? E aí você vai ter o quê? A questão da divindade. Então, quando você pega, por exemplo, aqui, você tem no quadrado o que há de pior do humano, o animal. E aqui o que ele mais deseja aspirar, né? A perfeição. E aqui a busca da perfeição. Então, você juntando isso, você tem exatamente a pedra pública, que seria a junção do mundo sensível com o inteligível. Quer dizer, são filosofias que ficam, de certa forma, sutilmente colocadas e que às vezes vão sumindo. E eu fico pensando, poxa, cara, são coisas tão bacanas, tão bonitas. E eu me identifiquei muito também, meu irmão Horácio, deixa eu voltar aqui para o Zoom, e eu me identifiquei muito também, principalmente porque o nosso rito ele é muito simples também. Deixa eu botar isso aqui para a tela. O nosso rito é muito simples, essa simplicidade me encanta. Eu acho que a coisa, quando ela tem que ser, como era um rito militar, né? Então era um rito muito objetivo, o militar é uma pessoa muito objetiva no que faz, então é um rito muito simples. E essa simplicidade no rito moderno também me encantou, né? Sem firulas, sem nada, direto ao ponto. Então, meu irmão, eu fiquei muito encantado, me identifiquei muito, eu achei muito interessante o rito. Tá? Meus parabéns e muito obrigado por sua palestra. Eu que agradeço, irmão. Obrigado. O irmão Pedro Souza acusou problema no microfone. Irmão Diniz, agora, por favor. Opa, boa noite, meus irmãos. Boa noite, Eliésio, em especial pela organização desse encontro. Meu irmão Horácio, parabéns pela palestra. Também foi uma novidade, não conhecia, total desconhecimento do rito de São João. Fiquei impressionado principalmente pela proximidade com o Rito Schroeder, que eu faço parte de uma loja do Rito Schroeder, né? Ela foi uma loja nova, criada aqui no Piauí, mas que, infelizmente, ainda está em desenvolvimento, não está ainda plena. Mas a proximidade do rito realmente é muito grande. E aí surgiram algumas dúvidas em relação ao rito de São João. Tá? A primeira coisa é se só podem participar como membros, né, como obreiros, militares. Se um civil tiver interesse de participar da loja, se é dada essa possibilidade para ele. Se há o convite para a iniciação de algum profano que não seja militar. Né? A segunda questão é em relação às indumentárias. Né? A vestimenta foi bem explícita em relação ao balandral, mas eu pergunto se há os aventais, a questão dos colares, a questão das joias, né? Se nós temos essa a inserção, né, desses elementos juntamente com o balandral na hora da realização da sessão ritualística. Então, foram essas dúvidas que surgiram, e se o irmão puder nos trazer algumas considerações, eu agradeço, e peço desculpas se tiver mencionado durante a palestra, mas eu não tenha percebido, porque eu estava aqui anotando, né, e com certeza pode passar desapercebido. Muito obrigado. Irmão Horácio. Vamos lá, meu irmão. Na verdade, primeiro, hoje não se trabalham só militares na loja. Na verdade, como ela foi fundada, foi organizada e criada pelas altas patentes na época dos Habsburgos, né? Se tem uma ideia, né, por enquanto ainda nada confirmado, que esse rito foi criado exatamente para que nesses encontros, por exemplo, de loja, dentro dessas lonas, fossem feitas as estratégias de guerra.
ok? Então, por isso que ele é um rito que ficou muito vinculado a militares. Hoje, na verdade, ela é uma loja que atende a todos, então o cunho militar acabou ficando isso lá no século XIX. Então, tá ok? Então, não existe essa função. Para você ter ideia, a nossa loja é praticamente todo mundo da área da saúde, né? Nós temos médicos, enfermeiros, eu sou administrador hospitalar, então nada a ver. Temos militares também, lógico, mas assim, não que esse seja efetivamente o caminho da loja, não. É que a simplicidade do rito e a obrigatoriedade do autoconhecimento foi o que nos encantou pelo rito, ok? Segundo, se o irmão me permitir, eu vou entrar aqui, eu vou mostrar, não sei se vai dar para ver, mas assim, esta é a nossa joia, ok? Cada loja tem uma joia do rito de São João, e esta loja, independente do grau que você tenha, independente da função que você esteja usando, participando, você pode ser o venerável mestre, você tem que sustentar a sua joia, porque ela te faz lembrar que, primeiro, você é um eterno aprendiz, e que, segundo, todos são iguais dentro da loja, independente do que está por trás disso. Ok? Então, eu vou só pedir para o irmão aqui, eu vou abrir um minutinho aqui, deixa eu ver se eu consigo salvar aqui os aventais. Espera um pouquinho só. À vontade, meu irmão, está disponível aí, compartilhamento. Vamos lá. Imagem 1. Vamos ver se vai entrar aqui. Esse é o nosso avental de aprendiz. Então, você nota, por exemplo, meu irmão, que ele não tem a aba levantada, ok? Ele é um avental normal, branco, né? Com as laterais aqui em branco. Ele tá é vendo? totalmente... Né? Mesma hora está aparecendo o texto ainda. Então, peraí. Você tem que deixar aberto o arquivo antes de compartilhar a tela. Peraí. Esse aqui tem que sair. Isso. Agora? Não, tá o seu Gmail. Eita. Você tem que deixar o arquivo aberto e depois abrir a tela compartilhada. Você não pode abrir o arquivo depois. Então, vamos ver aqui. Então, eu tenho que sair fora primeiro, é isso? Isso. Agora você abre o arquivo no seu computador Aí, e depois compartilha. Exatamente. Dá para ver agora? Assim. Sim. Esse aqui é o nosso avental de aprendiz, ok? Ele é todo branco, orlado de branco, e a aba não é levantada, a aba é presa embaixo. Certo? Por quê, meu irmão? Porque, na verdade... Deixa eu ir fechando aqui para mim poder ver vocês. Cadê aqui? Porque, na verdade, assim, ele, com essa aba para baixo, ele significa que ele está alvo e começando o caminho da maçonaria. Ele, evidentemente, ele não precisa ficar naquela função como se fosse no escocês de pasteleiro, né? Que a gente brinca que o cara é um pasteleiro. É um avental normal, muito parecido, na verdade, é praticamente igual ao de Schrader. Ok? O avental não tem muita diferença. Deixa eu mostrar o de companheiro aqui agora. Conseguem ver? Não, ainda. Não. Você tem que fazer o mesmo. Se for um outro arquivo, você fecha, aí volta lá de novo e abre e então, compartilha. Vamos aqui. Aí você pode aproveitar e deixar todos os arquivos que você quer compartilhar já abertos. Aí você compartilha a tela e vai chamando. Exatamente. Deixa eu fechar aqui.
que não está entrando aqui agora, viu? Aqui. Apareceu de mestre. Apareceu Esse é o de companheiro, Horácio. Isso, esse é o de companheiro, ok? Companheiro, desculpa. Então, é o de companheiro. Então, ele é como praticamente o de aprendiz, só que agora, em vez de ser orlado de branco o entorno, ele é orlado de azul, ok? Ele tem a orla diferente dos outros, ok? Aham. Né? E o de... Vamos pegar aqui o de mestre agora. Fecha esse arquivo e abre o outro. Ou quer dizer, o outro já deve estar aberto. É. Vamos ver aqui. Vai. Bom, vamos lá. O de mestre, qual é a diferença? O de mestre, o de primeiro vigilante, o do segundo vigilante, mestre instalado, 3 rosetas. Ok? Então, na verdade, é uma roseta aqui e outra aqui. Estes são os 3 graus do rito de São João. E mesmo como mestre instalado, evidente que eu volto lá, né? Como a gente tem que fazer o ritual do escocês antigo e aceito, porque a gente obedece a GLESP e a gente tem que fazer o rito de passagem por conta da palavra, né? Para depois poder participar das reuniões com o Venerável Colégio e tal. A gente usa o escocês antigo e aceito. Mas é isso aqui, ó. São 3 rosetas. Ok? Né? Beleza. Deixa eu... Irmão Horácio, fecha essa imagem de companheiro. Me parece que a imagem 3 ou 4 que é de mestre maçom. É que não está saindo aqui agora, esse que é o problema. Meu Horácio, veja a possibilidade de colocar em downloads. Aqui, ó, acesso rápido, área de trabalho, downloads. Conseguiram ver agora? Não, ainda não. Não. Você tem que abrir antes de compartilhar, do mesmo jeito das outras. Ok. Vamos ver aqui agora. Apareceu? Não. Agora Aí sim. Agora sim. Certo? Então, as 3 rosetas aqui, ok? A única coisa fora este paramento aqui que a gente utiliza, né, que são nas sessões magnas e tal, que é exatamente isso aqui agora. Estão vendo? São as luvas brancas, ok? Aham. Essa aqui, na verdade, é o nosso símbolo da loja, né? Está aqui, né? Ok? Que está aqui. E as luvas brancas, porque a luva branca, na verdade, quando você trabalha, ela separa o mundo profano do mundo, né, da loja, porque lá fora você talvez não trabalhe com a alvidez que você teria que trabalhar dentro da loja, ok? E volto a insistir que o símbolo aqui, na verdade, todos os irmãos têm e recebem no dia que ele é feita a iniciação dele e tal, e é
relatado a ele por que ele deve usar isso agora ad eterno em função dos paramentos que ele vem a usar. Ok? Beleza. Não sei se eu consegui responder para o irmão, mas enfim. É isso, irmão? Ficou alguma dúvida? Perfeito, meu irmão. Obrigado. Monterolino. Ok, irmão Flávio Araújo. Boa noite, meu nome é Flávio Araújo, sou obreiro da loja Defensores da Ordem número 26, da grande loja maçônica do estado de Rondônia, oriente de Porto Velho, filho da grande loja do estado da Bahia. Rondônia, tem gente falando. Isso. Tem gente falando, tem gente calada, tem gente de todo jeito aqui. Meu irmão Horácio, muito obrigado, meu irmão, pelo conhecimento transmitido essa noite. Me sinto aqui muito melhor do que antes de começar a palestra. Saio daqui enriquecido com as informações que você prestou. Eu sou do Rito Escocês Antigo e Aceito, grau 33, e frequento regularmente uma loja nas terças-feiras, dia seguinte ao da minha loja, que é do Rito de Schroeder. É a loja A Luz do Graal, número 34, aqui, também da grande loja de Rondônia. E fiquei muito feliz em saber, eu fiquei curioso quando eu vi o anúncio somente pelo nome, Rito de São João. E fiquei muito feliz de saber que o Rito de Schroeder tem um irmão gêmeo. Ele realmente, são muitas semelhanças, e como todo irmão gêmeo, também tem as suas diferenças, né? as suas peculiaridades. Uma coisa que eu pergunto ao irmão, já em decorrência também dessa sua explanação que você deu agora. Em relação ao avental, no Rito de Schroeder, eles têm um fundo azul, quando é o avental de mestre. E no Rito Escocês, geralmente, é o fundo preto, usado o fundo preto. E a pergunta inicial que eu gostaria de fazer é se também a denominação é de templo ou se de loja de sala capitular, ou alguma outra denominação para os locais de reunião, quando eles existem. Como você bem falou, a reunião não depende de um local específico e somente do tapete, como também no Rio de Schroeder. Muito obrigado, meu irmão. E vou aproveitar para mandar um abraço a todos aqui presentes. Vejo alguns conhecidos de outras lives aí. Um grande abraço. Bom, vamos lá, meu irmão. Na verdade, o nosso é fundo branco, ok? Né? Orlado de azul. Né? Uhum. Então, no grau de aprendiz, ele é totalmente branco, ok? Com um leve, vamos dizer assim, branqueado, um pouquinho diferenciado, mas sempre com a beta para baixo. No grau de companheiro, ele é branco e só sem as rosetas de azul. E no de mestre, ele é azul, fundo branco. Na verdade, ele é branco com o entorno azul e as rosetas em azul. Então, esses que são, na verdade, os aventais do Rito de São João. Tá, okay? Eu não sei se eu me fiz entender. Quando eu falo fundo, não a parte visível, a parte que fica encostada no paletó, a parte de trás. Entendi. É fundo preto. Fundo preto, ok. Fundo preto, ok? E aí é fundo preto. E com relação aos lugares, a gente costuma chamar de oficina por uma questão de, vamos dizer assim, talvez de tradição. Então é oficina, ok? Ok. Nosso irmão Igor Bandeira, por favor. Meus irmãos, boa noite. A pergunta já foi respondida, era sobre os paramentos mesmo. Ok, nosso irmão de Bandeira, concluiu já, né? Nosso irmão Antônio. Irmão Antônio. Irmão Cledson. Boa noite, meus irmãos. Muito prazer
está aqui acompanhando essa live, meu querido irmão Horácio Bonassi. A nossa loja Liceu trabalha no rito moderno. E foi com muita alegria que eu vi as primeiras informações sobre o rito de São João, que me eram completamente estranhas. Eu não tinha nenhuma informação sobre o rito de São João, mas a beleza da simplicidade. Eu achei muito interessante. E, claro, sendo um obreiro do rito moderno, não tem como nós fugirmos desse paralelo. E até aproveitando a informação do irmão, que falou, olha, comentando que foi falado lá do irmão lá da Liceu, falou dos estudos, eu achei muito interessante, porque não é a loja que trabalha voltada para o estudo, é todo o rito. Pelo que eu pude aprender da fala do irmão Horácio, todo o rito de São João é voltado, é focado no estudo. Isso foi assim de uma maravilhosa descoberta, porque o que nós carecemos de uma forma absurda, a maçonaria de uma forma geral, meus irmãos. Não é o rito moderno, o rito escocês, o rito Adônia Eremita. Não. A maçonaria, de uma forma geral, carece, nesse exato momento, de estudos. A nossa riqueza de achismos é impressionante. Eu acho que esse painel está errado. Eu acho que essa vela tem que ser maior. Eu acho que esse... É tudo na base do eu acho. Sim, e você tem um rito voltado aos estudos, é muito importante, muito importante. Eu vi ali que o irmão falou o seguinte, uma outra observação, que o irmão acabou de falar, acho que foi o irmão Terolino, é porque está administrando, eu não lembro agora, irmão Eliésio, quem falou, mas o irmão que falou agora... Irmão Igor Bandeira e irmão Flávio Araújo. Que é do rito de Schroeder, que frequenta o rito de Schroeder, não é isso? Irmão Flávio. Ele foi muito feliz, ele falou o seguinte, que o rito Schroeder dele encontrou um irmão gêmeo, o rito de São João. E eu vou até mais longe, eu acho que nós encontramos trigêmeos, porque vai muito na mesma linha de simplicidade. O rito moderno, o Schroeder, e o São João. A despeito das suas origens serem bem diferentes, porque o rito moderno não tem nada com o rito de São João e o rito de Schroeder, mas assim, na sua objetividade, são ritos que acabam trazendo mais tempo de estudo do que propriamente preocupação com ritualística em si. Nós não temos como fugir. O rito de escocês antigo e aceito no Brasil ocupa 95% dos nossos espaços. Não tem para onde fugir. Todos os demais ritos, por mais lindos que sejam, são minoritários. Ponto. Acabou a história. Essa é a nossa realidade. Então, o que eu acho interessante dos ritos pequenos, como o rito de São João, o rito de Schroeder, Adoniramita, rito moderno, o que eu acho interessante desses ritos é nós aprendermos a beleza do rito escocês, que é realmente muito bonito, e ao mesmo tempo ter a nossa condição de levar para os irmãos do rito escocês antigo e aceito um pouco das nossas pílulas sobre os nossos ritos pequenos. Porque quando você pega, eu não sei nem dizer quantas lojas do rito de São João existem no Brasil, não sei nem dizer. Chega a 30, meu irmão? Acho que não, né? Nem sei se chega a 30. Talvez nem isso. No Brasil, meus irmãos. No Brasil inteiro. Não chega a isso. Então, é um rito minúsculo. Mas olha a beleza do rito. Olha a riqueza de se preocupar com o tempo de estudos. Não trazendo brasa para a nossa sardinha, a Liceu, irmão Horácio, desde que ela foi criada, ela tem exatamente esse perfil. Nós não somos uma loja de estudos, porque quando nós fomos fundar a Liceu, nós descobrimos que para fundar uma loja de estudo é uma burocracia muito maior do que para criar uma loja simbólica. Eu fiquei impressionado, assim, caramba, mas nós queremos estudar e essa dificuldade toda?
E realmente é muito difícil. Então, nós optamos por criar uma loja simbólica do rito moderno, mas que desde o seu estatuto, desde o seu regimento interno, deixasse ali, preto no branco, que o nosso vínculo é com o tempo de estudos. Por isso que a nossa loja Liceu, os nossos irmãos, quando vão fazer uma palestra lá, eles ficam preocupados. Olha, mas eu tenho que usar 15 minutos e tudo mais. Pode passar um pouquinho? Eu disse, não, meu irmão, aqui nós não usamos quarto de horas de estudos. Nós usamos tempo de estudo. Se o irmão precisar falar durante 1 hora e meia, nós estaremos aqui ouvindo o irmão por 1 hora e meia. E acho que essa é a grande riqueza dos ritos pequenos. Poderem trazer irmãos para fazerem palestras que abram os olhos dos irmãos para os outros ritos. Eu achei fenomenal, foi muito bom conhecer o rito de São João. Irmão Horácio, um beijo no seu coração, muito obrigado, muito bom saber disso. E trazendo a questão aí do irmão sobre a prioridade para o tempo de estudos, eu aproveito para convidar todos os irmãos. Irmão Elias, me perdoe, mas só fazer mais um adendo. No dia 10 de agosto, na loja Liceu, nós vamos ter a apresentação de um trabalho sobre o tempo de estudo, o futuro da maçonaria e a necessidade da observação do tempo de estudos. Porque só melhorando o tempo de estudos é que a maçonaria ainda terá futuro. Meus irmãos, muito obrigado pela palavra. Irmão Elésio, um beijo no seu coração. Estamos juntos, meu irmão. Irmão Horácio, se você puder me passar o telefone aí pelo chat, eu vou te mandar um convite para nós estarmos juntos aí nessas palestras, tá bom? Meus irmãos, muito obrigado. Beleza. Assim a gente conclui. Mais algum irmão? Elésio, eu só gostaria de fazer um pedido, se for possível. Pois não, meu irmão. Irmão Horácio, se for possível disponibilizar esse arrazoado que você fez, eu gostaria muito de ter aqui na minha biblioteca. E até mesmo apresentar aqui para a loja que funciona no Rito Schroeder e apresentar para eles os seus comentários sobre o rito de São João e fazer as devidas referências com quem eu aprendi. Irmão Jorge Alberto, responda aí, nosso irmão Flávio. Eu deixei o meu e-mail aí no chat, tá? Irmão Jorge Alberto. O irmão Eliésio vai me repassar toda a palestra em vídeo e o trabalho também. E aí eu vou botar no YouTube, tá? Como a gente sempre fez. E vou botar lá também o link para fazer o download do trabalho já em PDF. Então os irmãos já vão assistir a palestra, prático, né? Já faz o download do trabalho, já fica bem mais simplificado. Maravilha, meu irmão. E se possível, já peça a ele também as fotos aí dos aventais, já ilustra também a palestra. Pode juntar os PDFs, irmão Horácio. Seria mais interessante você juntar os PDFs com as imagens. Aí fazer um único PDF, aí você me envia, eu passo aqui para o irmão Jorge Alberto. Todas as palestras, meus irmãos, elas são cedidas gentilmente à TV GOB Piauí. A TV GOB Piauí tem um canal no YouTube. O irmão Jorge Alberto faz a edição. Inclusive, essa palestra, algumas partes aí que o irmão Horácio mostrou lá, simbologia e tal, a gente faz uma edição cortando essas partes. O irmão Jorge Alberto tem esse cuidado. E aí irá ser disponibilizada, editada lá no canal da TV GOB Piauí, como também no portal Maçonaria e Memória, que é um portal mantido pelo rito moderno do Piauí, mas que abriga trabalhos de todos os ritos. Inclusive, do rito São João, se tiver trabalhos de irmãos, aprendizes, companheiros, mestres, pode mandar para a gente manda aqui para o irmão Jorge Alberto. Irmão Jorge Alberto, disponibilize aí o seu e-mail no chat. No chat. Isso, os irmãos quiserem enviar também. É um portal de consulta, meus irmãos. É um portal de estudo, tá certo? Meus irmãos, eu conheci o irmão Horácio pelo irmão Jaciel, que está aqui presente na sala, que é sobrinho do irmão Damião, que também está presente na sala, nosso delegado grão-mestre lá de Pedreiras, Maranhão. Não é? E eu gostaria de agradecer gentilmente ao irmão Jacel, ao irmão Damião. Se os dois quiserem dar uma palavrinha, está aberto.
Meu venerável mestre, Pois não, meu irmão. eu quero começar logo pedindo desculpas pelo atraso e entrar na reunião. Mas eu estou dando aula aqui no mundo profano. Muito bem. Deixei a turma vendo um vídeo ali para poder participar. Mas, assim, eu tive em 2018, eu tive o prazer de conhecer o Rito de São João, a iniciação de meu irmão, sobrinho sanguíneo, Jaciel. E, assim, achei um rito muito, muito bacana, muito bonito de se ver, de se praticar. Também tive a curiosidade de ver que ele só é praticado em São Paulo, pela grande loja do estado de São Paulo, né? E aí, quando meu irmão, Eliezer, começou essa empleitada de mostrar todos os ritos que tem aqui, eu disse para ele, olha, eu tenho um sobrinho que é pertencente a uma loja do Rito de São João. Aí já passei o contato dos dois, os dois mantiveram contatos e, graças a Deus, saiu essa palestra aí, maravilhosa. E só agradecer a todos e desejar um cordial boa noite a todos. Obrigado, venerável mestre. Valeu, meu irmão Damião. Irmão Jacel. Muitas pessoas dependiam da doação de sangue para viver. Agora, elas dependem ainda mais. Oi. Tá me ouvindo, meu irmão? Pois não. É Assis, meu irmão. Boa noite. Opa, meu irmão. Beleza. Meu irmão, eu só para parabenizar aí o nosso irmão Horácio. Na realidade, é um rito muito bonito. Eu tinha vontade de realmente conhecer. Eu sou militar. E ele fala aí que o rito é um rito militarismo, né? Eu, por ser militar, parabenizo você pelo esse rito. É um rito bonito que a gente não tem nem palavra para se pronunciar a respeito da palestra da qual você proferiu, meu irmão. Muito bonito esse rito. E se tudo der certo, a gente vai tentar trazer esse rito ao Maranhão. Tá? Um abraço a você, parabéns a todos os irmãos do qual estão participando aí. Eu fico muito feliz de participar dessa palestra interessante e proveitosa. Satisfeito, meu irmão, aliás. Beleza. Meu irmão, qual é o seu oriente? São Luís do Maranhão, meu irmão. Ah, muito bem. Nosso irmão Igor Lacerda. Sou ex-venerável, sou grau 33, e também faço parte de alguns ritos aqui, do rito de Oque, Adorinamita e outros mais. Muito bem. Obrigado pela presença, meu irmão. O irmão Igor Lacerda, Oriente Pedreiras, da loja Renascença Pedreirense, pediu a palavra. Uma boa noite a todos os irmãos. Realmente agradeço o convite do nosso irmão Eliésio. Pela primeira vez pude participar. E é sempre um aprendizado novo, né? Dentro da maçonaria a gente tem um leque muito grande. É um rito que eu já tinha ouvido falar, mas pouco conheço, né? Rito de São João, que é praticado apenas no estado de São Paulo, como frisou nosso irmão Damião. E dizer a todos que estamos aí disponível para estar sempre que possível, sempre que o mundo profano também permitir, estar aprofundando os conhecimentos maçônicos, né? Conhecendo outros ritos e também conhecendo outros irmãos de diversos orientes aqui do nosso estado do Maranhão. Então, dizer da felicidade e a satisfação de estar poder reunidos mesmo em tempos difíceis como estamos vivendo atualmente, né? Agradeço a todos e tenham uma boa noite. Obrigado. Obrigado, meu irmão, pela participação. Irmão Adenil. Não. Essa bolsa pro seu. Irmão Adenil. Boa noite a todos. Não sei se me ouvem. Eu sou do Oriente de São Paulo. Em especial, faço uso da palavra apenas para parabenizar o meu irmão, meu querido irmão Horácio, meu colega de região de São Paulo. Para mim não foi nenhuma novidade essa explanação dessa palestra, porque ele é um exímio conhecedor do assunto, tá? E para nós aqui em São Paulo, na GLESP, tá? Sempre se prontificou a divulgar
respeitar e tratar esse rito com muito carinho. Parabéns, Horácio, mais uma vez. Você não me surpreendeu nada. Para mim, eu conheço o irmão e eu sei do que ele é um grande estudioso sobre o rito, não só do rito de São João, mas outros ritos também, que pode convidar ele, que ele realmente conhece outros ritos, aí pode falar numa próxima palestra. Parabéns a todos, foi um prazer ouvir, irmão do Oriente, do Acre, do Amazonas, do norte, do sul do país, e nossa maioria é isso, temos que estar juntos e colocamos bem a ordem aqui da GLESP para todos os irmãos aí. Boa noite a todos e obrigado por ter me proporcionado esse convívio mesmo por live junto dos irmãos. Obrigado, meu irmão, pela participação. Os irmãos de São Paulo sempre presentes, né? Meus irmãos, nosso irmão Jaciel, sobrinho do nosso irmão Damião, né? Está com a palavra, meu irmão. Seu áudio está liberado, mas não estamos lhe ouvindo. Tente não usar o fone para ver. Não estamos lhe ouvindo. Tente o fone novamente. Nada, meu irmão. Tá liberado o seu áudio aí. Não sei. Não sei o que. Houve algum problema lá. Meus irmãos. Eu acho que ele está emocionado de ver o irmão Damião presente. Mas se o irmão quiser deixar uma mensagem no chat também, todos nós podemos ver também, né? Para não passar em branco. Meus irmãos, estamos chegando ao fim de mais uma palestra. Próxima quinta-feira nós teremos a palestra sobre o rito brasileiro com o irmão Ludimar, aliás. Irmão Ludimar, na próxima quinta-feira. E na quinta-feira seguinte, nós teremos sobre o rito escocês retificado com o irmão Mateus, né, do Rio Grande do Sul. Hoje confirmamos, tá certo? E estamos por confirmar, se algum irmão tiver o contato, não conseguir contato ainda, sobre o rito Mala, que é outro rito também pouco conhecido, que é o rito dos maçons antigos, livres e aceitos. E também o rito de Mênfis, a gente está tentando ver com o irmão André Muniz, né? A gente já fez um contato, estamos aguardando só um ajuste de agenda para ver se a gente consegue. E assim a gente finaliza essa série de palestras, tá certo? Mais algum irmão gostaria de dar uma última palavra? Irmão Emínio pediu a palavra aqui, só para a gente finalizar. Irmão Hermínio, do Oriente Pedreiras, Maranhão. Cadê o Hermínio? Não deu certo também. Irmão Horácio, gostaria de fazer sua consideração final para a gente poder encerrar? Bom, na verdade, eu só gostaria de agradecer a todos, né, pelo tempo aí que a gente pôde ficar junto. Estou em pé a ordem aí para qualquer dúvida depois, passar no chat, ou enfim, tá aí vai estar meu telefone, meu zap direitinho, o meu e-mail, né? E, enfim, o que a gente puder
colaborar e o que a gente puder aprender, a gente está junto. Não esqueça de mim nas próximas, que eu faço questão de participar. Tem sido muito agradável essa reunião, né, com todo mundo do país inteiro aí, e a gente só tem a crescer com isso que é o mais importante, né? Acho que essa troca de informações hoje é muito importante. Vou dizer o que o nosso irmão Gladson disse, né? A maçonaria nunca esteve tão no fio da navalha como está hoje. Então, ou a gente apruma, né, a maçonaria de vez, ou a gente vai ter uma evasão, talvez como nunca viu na vida. Então, acho que está na hora da gente abrir os olhos um pouquinho, abrir o coração e principalmente abrir a mente aí para novos conhecimentos, para a gente sair desse marasmo e pôr a maçonaria no trilho de novo. Boa noite a todos e obrigado pela atenção de todos aí, meus irmãos. Obrigado, meu irmão. Gostaria só de ratificar o convite, meus irmãos. Dia 22 de agosto, nós faremos o primeiro seminário virtual Dia do Maçom, né? Com a palestra confirmada do nosso irmão Mauro Lerai, do nosso irmão Cassiano, secretário-geral da CMSB, que falará sobre o tema central do seminário, que é maçonaria pós-coronavírus. Então, será um tema, um tema bem interessante, um tema que é pertinente a todos nós, a todas as lojas, de todas as potências. Todos nós estamos vivendo esse momento peculiar e precisamos nos adaptar, precisamos nos preparar para o nosso retorno, muitas lojas já retornando. Então, o irmão Cassiano irá expor a pesquisa que foi feita com quase 15 mil maçons, irá expor bem mais detalhado os desafios que os maçons veem pós-pandemia. Então, será um momento muito bom. Muito legal. Já bota aí na sua agenda, dia 22 de agosto, é um sábado, de 9 ao meio-dia. Nas próximas semanas, a gente está terminando de formatar o material para dar publicidade, tá certo, meus irmãos? Então, a gente agradece a presença de todos e contamos com a presença de vocês na próxima quinta-feira para a gente ouvir um pouco sobre o rito brasileiro, tá certo, meus irmãos? Um grande abraço, boa noite, fiquem com Deus. Boa noite, irmãos. Uma boa noite a todos, meus irmãos.